Olá, está começando o Chão e Paz, o seu programa do bem. Julho é o mês do dízimo, por isso trazemos hoje uma reflexão sobre o sentido de ser dizimista. Para a igreja, esse gesto é compreendido como a devolução de parte do que nos é dado por Deus. Afinal, a nossa casa espiritual precisa ser mantida. Você também acompanha nesta edição a passagem de Frei Galvão pela Bahia e o funcionamento da chancelaria da Arquidiocese de Salvador. O Chão e Paz está no ar. O valor da devolução do dízimo costuma ser motivo de dúvida para a comunidade católica. O padre Jerônimo Gasques, um dos sacerdotes com maior número de publicações sobre o assunto, compartilha conosco parte desse conhecimento. Confira! Julho é o mês do dízimo e, por isso, o Chão e Paz de hoje recebe o padre Jerônimo Gasques, da Diocese de Presidente Prudente, em São Paulo. Ele é autor de 12 publicações sobre o assunto. Padre, muito obrigada pela participação aqui no programa. Eu quem fico feliz, agradecido pelo convite para falar sobre a experiência do dízimo, uma coisa que eu tenho na minha vida como padre há muitos anos praticado e tenho visto e sentido o resultado que o dízimo produz na vida da comunidade, das pessoas e na própria vida do padre, do pastor que faz esse trabalho e anima a comunidade. Então, para a gente começar a falar sobre esse tema do dízimo, eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são as principais dúvidas que as pessoas costumam ter sobre o dízimo. São várias, digamos assim, que as primeiras as pessoas perguntam, o dízimo é 10%? Né? A minha reflexão num trabalho não vai muito na linha de porcentagem. Eu trabalho mais a questão da experiência de Deus, como nos revela o profeta Malaquias, no capítulo 3, verso 10. Malaquias diz que para que nós façamos a experiência de Deus. E é sobre esse tema que eu gosto de trabalhar e gosto de me referir sempre. Em geral, as pessoas gostariam de chegar ali na paróquia e saber do padre. Padre, o dízimo é de quantos por cento? É 1%, é 5%, é 10%? E a minha referência sempre é a palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que eu vou buscar a experiência do dízimo. Eu não posso buscar a experiência do dízimo naquilo que eu acho que é ou acho que não seja. Então, na minha reflexão, partindo da experiência do dízimo, eu posso chegar aos 10%. Caso contrário, eu acho que não é dízimo, poderá ser uma grande colaboração que as pessoas estão fazendo para a igreja. Uma outra questão que as pessoas também se preocupam e têm dúvidas é sobre a aplicação desse valor, né? Como é que a gente pode explicar para quem está em casa? Eu acho que a comunidade, na realidade, ela percebe onde o padre ou a equipe financeira aplica o seu dízimo. Por exemplo, se uma comunidade aplica bem o dízimo, eu tenho a impressão que a comunidade colabora, ajuda e se sente muito agradecida pela oferta do dízimo. Agora, quando a comunidade não está bem organizada e o dízimo ele não é bem distribuído, certamente a comunidade ressente um pouquinho, ela se retrai um pouquinho e a experiência acaba não acontecendo, aí os padres se desanimam, os agentes pastoral também se desanimam e acham que o dízimo não funciona na vida da paróquia. O senhor estava falando anteriormente sobre a questão do valor, né, que as pessoas às vezes perguntam. Então, como cada um deve buscar encontrar um valor que seja adequado, né, dentro da sua realidade para colaborar com a igreja? Isso, eu acho que é uma questão de experiência de Deus, né? Eu tenho paroquianos que têm um dízimo físico de mais de 10%. E não é que eles sejam ricos, eles fazem isso com muita alegria, com muita esperança e especialmente alegria. E tem gente que tem muita condição, que a gente percebe, mas tem um dízimo bastante razoável e que não corresponde, digamos, nem 2% do que supostamente ele ganha. Então eu acho que o dízimo, ele não é especificamente uma questão de porcentagem, mas ele é especialmente uma questão de experiência. Eu faço experiência com Deus, eu tenho uma espiritualidade dizimal e a partir disso eu faço a minha contribuição com alegria, como nos diz São Paulo. Você tem acompanhado aqui no Chão e Paz uma série de reportagens sobre os santos que passaram pela Bahia. Para contar a história de hoje, fomos até Belém de Cachoeira, no Recôncavo, onde São Frei Galvão passou 4 dias no século XVIII.
A distância de Salvador até Belém de Cachoeira é de aproximadamente 120 quilômetros. A cidade carrega o nome do distrito em que está localizada, no Recôncavo Baiano. Foi ali que o primeiro santo brasileiro, Frei Galvão, fez os estudos no extinto seminário há mais de 300 anos. Nessa época, em torno da igreja de Nossa Senhora de Belém, havia dormitório dos estudantes, sala de aula, cozinha e despensa, até a altura do local onde está o pé de caju. Foi lá que o padre Bartolomeu de Gusmão criou uma bomba hidráulica de elevação de água. Então ele fez uma engenhoca que fazia subir água aqui para o seminário, e é onde teve o primeiro seminário com água encanada no Brasil. A construção do seminário foi uma iniciativa do irmão de Bartolomeu, o também padre Alexandre de Gusmão. Foi esse ambiente iluminado, intelectual e espiritualmente, que acolheu Frei Galvão, que queria se tornar um padre jesuíta, mas por causa da perseguição liderada pelo Marquês de Pombal, acabou se mudando para um convento franciscano de Macaú, no Rio de Janeiro. Era uma educação da época, uma educação rígida para formar meninos de qualidade, meninos que pudessem ser algo assim, importante no futuro. De onde foi para São Paulo no ano em que foi ordenado sacerdote, em 1762. O primeiro santo brasileiro passou por aqui, por este seminário, e ficou durante 4 anos. Você acredita que esta formação que ele recebeu aqui contribuiu para essa caminhada rumo à santidade? Com certeza, porque aqui ele ficou em convívio com o padre Alexandre de Gusmão, e era um lugar recluso, então fazia muitas orações. Então daqui ele começou a sua caminhada para que hoje ele se tornasse santo. Frei Galvão foi canonizado pelo Papa Bento XVI em maio de 2007, durante a visita do pontífice ao Brasil. O milagre que o tornou santo foi operado em uma família paulistana, em 1999, quando uma mulher, após sofrer 3 abortos espontâneos, teve uma gravidez de risco e o filho recém-nascido rapidamente recuperado depois de ficar internado por graves problemas respiratórios. Além de rezar as novenas, a mulher tomou as pílulas de Frei Galvão, papéis com versículos do ofício da Santíssima Virgem, escritos pelo santo. Bem, aqui a gente recebe muitos romeiros, principalmente na missa de final de mês, que começa às 15 horas. Então, aqui a gente tem a distribuição das pílulas, um momento de oração, de exaltação eucarística. Depois nós temos os momentos em que as pessoas vêm, contam suas graças alcançadas. Então, assim, é intenso porque a gente recebe muita gente. E, graças a Deus, as pessoas têm alcançado muitas suas graças dentro daquilo que Jesus Cristo acha necessário as pessoas receberem. A igreja passa por reforma, mas a devoção a São Frei Galvão é visível, seja pelas imagens do santo, seja pelos objetos que fazem referência a ele. Outro detalhe que chama a atenção dos romeiros é a ornamentação do forro da sacristia, revestido com pintura oriental, construída pelo jesuíta e artista francês Charles Belleville, que passou pela Bahia quando veio do Oriente. Frei Galvão, mensageiro da luz, um cristão, que o exemplo traduz. Frei Galvão, beato da fé e bondade. No próximo bloco, você continua acompanhando a entrevista com o padre Jerônimo Gasques sobre o que é ser dizimista. O intervalo é rápido, não saia daí. Até a próxima segunda, dia 14 de julho, os paroquianos do São João Evangelista em Mussurunga participam do Cerco de Jericó, que acontece na Casa Jesus Maria José. O espaço ficará aberto 24 horas durante os 7 dias para momentos de louvor e adoração ao Santíssimo Sacramento. O tema deste ano é conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Para mais informações, o número é o 3377-7136. De 18 a 20 de julho, a Paróquia Divino Espírito Santo, no Vale dos Lagos, realiza a 12ª edição do Encontro de Casais com Cristo. As inscrições estão abertas e podem ser feitas na Secretaria Paroquial de segunda a sábado. Para saber os horários, basta ligar para o número 3393-1323.
Muitas paróquias enfrentam dificuldades para conseguir se manter com o dízimo. Para mudar essa realidade, é importante que as pastorais conscientizem a comunidade através da evangelização, de acordo com o padre Jerônimo Gasques, da Diocese de Presidente Prudente, em São Paulo. O senhor percebe uma resistência das pessoas, da comunidade, em contribuir, na verdade, em fazer essa devolução ou consagração, né, que é assim que a gente deve chamar? Isso mesmo. Tem, principalmente quando os padres estão chegando na paróquia, ele tem uma proposta do dízimo. Mas a gente tem que ter alguma estratégia. Estratégia significa trabalhar com a pastoral, com o conselho, e começar a fazer a experiência do dízimo a partir da evangelização. Trabalhar com as crianças, com os casais, com as famílias, com as pastorais, com os agentes pastoral, enfim. E na grande celebração litúrgica, né, porque é ali que está a grande maioria das pessoas que são católicas, que vão somente à missa, e muitos desses, eles apenas colaboram com o dízimo, eles não têm nenhum trabalho pastoral, então a única função é contribuir com o dízimo. Agora, isto tem que ser fruto de uma espiritualidade dizimal, de uma espiritualidade, porque senão vai ser simplesmente uma colaboração a mais. O dízimo é a fonte de renda, né, das paróquias, mas ainda assim existe uma dificuldade, nem todas as paróquias conseguem se manter com o dízimo. Como é que a gente pode explicar a dimensão desse gesto? Não é fácil, é difícil. Na minha experiência, é o seguinte, a gente tem que começar bem. Se a gente começar bem a experiência do dízimo, eu acho que ele vai. Se a gente começar mal, o dízimo começa a mancar e é difícil acertar. Um tempo, uns 10, 15 anos atrás, o dízimo estava assim, bastante alto, digamos, né? Hoje ele está bastante baixo, caído, né? Por quê? Porque as pessoas, quando não fazem a experiência do dízimo, elas não têm resultado positivo. Quando a gente faz experiência do dízimo, o dízimo começa a dar resultado positivo. Por quê? Porque Malaquias diz que o dízimo é uma bênção. E se a pessoa não descobrir no dízimo a bênção de Deus, o dízimo, de novo, vai ser somente uma colaboração financeira. Isso se esgota, a pessoa fica esgotada, fica enjoada de contribuir todos os meses com aquela proporção. Ela percebe que nada de bom acontece na vida dela, porque ela não faz experiência com Deus, e o dízimo ele tem que ser essa experiência com Deus. Isso eu bato sempre nessa tecla, e os meus paroquianos, por exemplo, tem gente que percebe que o dízimo é realmente uma bênção na vida deles, mas tem muitos daqueles também que percebem que o dízimo é somente um modo de colaborar, de ajudar, e assim vão tocando a vida, infelizmente. O senhor citou Malaquias, né? Quais são as passagens bíblicas em que a gente encontra referências sobre o dízimo para que as pessoas possam, inclusive, melhorar essa espiritualidade para poder fazer esse gesto com consciência? Eu tenho um livro chamado Manual do Agente do Dízimo. Ali eu descrevo todos os textos bíblicos possíveis em relação ao dízimo. Mas talvez 3 textos são fundamentais, né? Primeiro é a experiência de Jacó, né? Jacó faz uma experiência bonita com Deus, né? A segunda é o do profeta, do livro de Deuteronômio, convidando a comunidade judaica a fazer a experiência do dízimo, né? E o texto fundamental é de Malaquias. Mas Malaquias, ele não pode ser entendido como um livro, um profeta que está exigindo da comunidade judaica a porcentagem de 10%. Malaquias está querendo que o povo faça uma experiência com Deus e, vendo o templo destruído, eles reconstruíssem aquele templo. E isso só se faz, evidentemente, com dinheiro. Desde aquele tempo, nós estamos na época, ano 530 por aí, e já se falava sobre a reconstrução do templo. E para reconstruir o templo, o povo estava voltando do exílio. O povo não tinha o templo estava estragado, estava derrocado. Então era preciso levantar o templo. E para levantar o templo, o povo tinha que ter um ânimo espiritual. E é nesse ânimo espiritual que o povo ia levantar o templo e trazer as suas
contribuições, e aí que entra os 10%. Por que 10%? É porque era 10% matematicamente falando? Não. Era a experiência que o povo tinha que fazer com Deus. Nesse período que o senhor tem atuando, né, e escrevendo, se debruçando sobre esse tema do dízimo, quais são os avanços que o senhor percebe na maneira como as pessoas lidam e tratam essa questão nas paróquias? É bastante variado, né? Tem paróquia que consegue ter um dízimo assim, entre aspas, bom, né? Porque todo dízimo é bom. Nem se ele for lá de R$2.000 a 50, 100, 200 mil, ele é bom. Né? Por quê? Porque o dízimo ele tem que representar a necessidade da comunidade. Se a minha comunidade necessita de R$20.000 para se manter, eu não preciso ter um dízimo de R$30.000. Então o dízimo ele tem que ser aquele valor exato para manter a minha comunidade. E esse é o grande desafio, né? Às vezes muitas comunidades estão construindo, estão reformando, e aí já o dízimo acaba, aquele valor normal, acaba não suprindo as necessidades e as carências, né? Claro que aí é preciso o quê? Talvez fazer outras campanhas, que eu também não gosto muito de falar sobre campanha, porque a grande campanha nossa tem que ser o dízimo. E o dízimo ele pode ser uma fase de passagem. Você pode ter uma comunidade que tem um dízimo de R$10.000, depois existe uma campanha que ele pode subir para 20, 30, né? E depois, ao terminar aquele grande trabalho, o dízimo pode recuar de novo. Eu acho que é assim que a comunidade vai descobrindo o valor do dízimo e vai trabalhando o dízimo na sua vida comunitária. No dia 19 de julho, a Congregação Mariana da Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem completa 81 anos de atuação na Arquidiocese de Salvador. Para marcar a data e também para homenagear a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a comunidade participa de uma missa às 5 da tarde. Para ter mais detalhes sobre as comemorações, o número é o 3314-1800. Vamos agora para mais um intervalo e na volta você fica sabendo como funciona a chancelaria da Arquidiocese de Salvador. É através deste setor que são oficializados os atos da igreja. O Chão e Paz volta já. O padre Jerônimo Gasques, da Diocese de Presidente Prudente, divide conosco como ocorre a experiência do dízimo na comunidade em que ele atua, em São Paulo. Veja só. E quais são as estratégias que os agentes que trabalham nas pastorais podem adotar para ampliar o número de dizimistas? Os dizimistas devem visitar todos os meses. Por quê? É uma forma de você lembrar deles e eles saberem que a comunidade se lembra deles. Então, os dizimistas eram visitados. A paróquia onde eu estou é mais complicada hoje, porque é ali no centro da cidade, que tem outros problemas em nível de cidade. Então, nós não conseguimos visitar, mas conseguimos fazer menos 2 vezes por ano a visita aos dizimistas. Por exemplo, se mês de julho é um mês dedicado ao dízimo, por que não fazer ali dar aos dizimistas um presente, né? Um modo assim de agradecê-los, né? Porque é eles que mantêm a vida comunitária. E no fim do ano, por ocasião do Natal, a nós da paróquia, por exemplo, damos um presente bom para eles. E eles ficam contentes, eles percebem que a paróquia está olhando por eles, está agradecendo, está dando aquele mimo, aquele presentinho, que pode ser uma coisa simples, né? Mas tem que ser simbólico. E o dizimista fica contente, alegre, e eu acho que é por isso, lá na minha paróquia, ao menos, eu tenho sucesso com o dízimo, né? Porque a gente tem que agradar também as pessoas, né? E qual é a campanha, qual é o mote da campanha do dízimo deste ano? Olha, a gente, na nossa paróquia, por exemplo, estamos trabalhando nesse ano a pessoa do dizimista, né? Porque, às vezes, a pessoa do dizimista está bastante desestruturada. Então, o dízimo ele tem que ser uma pastoral que colabore para estruturar a vida da pessoa. Às vezes é vida emocional, vida financeira, né? Eu acho que esse é o grande mote que nós devemos perseguir na vida comunitária, na vida paroquial e fazer isso como campanha, né? Nós, particularmente da paróquia, nós esse ano, o que vai motivar o nosso dízimo é chamado caminho, vestir essa camisa e caminhar nessa experiência e fazer com que os meus paroquianos, por exemplo, descubram que o dízimo é um caminhar.
E você vai caminhando a experiência do dízimo, você vai descobrindo o valor, a beleza, a bênção, a graça de Deus que é ser dizimista. E ser dizimista na paróquia é uma das grandes bênçãos, porque é uma coisa profética. O profeta diz que dar o dízimo é receber do céu a grande bênção. E é por isso que você não pode perder essa palavra. Essa palavra é referencial para a experiência do dízimo. Certo, muito obrigada, Padre Jerônimo, pela participação aqui no programa Chama e Paz para discutir esse assunto tão importante para a nossa igreja, que é o dízimo. Para eu ir ao dízimo, existem algumas chaves. E a chave é aquilo que abre a porta. E o dízimo, ele tem uma porta, às vezes, difícil de abrir, porque a gente não encontrou a chave adequada. Eu espero que o povo da Bahia, né, descubra essa chave. A concretização dos atos da Igreja passa pela atuação da Chancelaria, que oficializa as decisões do arcebispo. A partir de agora, você vai conhecer os procedimentos dessa área da Arquidiocese de Salvador. A organização do arquivo arquidiocesano, o recolhimento de informações sobre paróquias, instituições e organismos da Igreja, assim como a preparação de decretos, portarias e processos, além de documentos sacerdotais com efeito jurídico, estão entre as funções da Chancelaria. A Chancelaria é esse ambiente de trabalho ligado diretamente ao governo, consequentemente ao gabinete do arcebispo, para registrar, fazer o registro, preparar todo tipo de documentação, assim como absorver, acolher e arquivar tudo, como resumo de todos os processos que passam pela reflexão e pela decisão do governo arquidiocesano, ou seja, do arcebispo. É papel da Chancelaria, por exemplo, assegurar a oficialização de eventos como a nomeação da Paróquia dos Alagados como a primeira no mundo a ter como padroeiro o Papa João Paulo II. A cerimônia aconteceu no último domingo e, para que o ato tivesse validade dentro das normas do Código de Direito Canônico, foi preciso preparar um decreto específico. Diante dessa diversidade, digamos assim, de realidades que existem, então, toda essa realidade ou essa diversidade vem para cá de alguma forma. Então, tanto aquilo que diz respeito ao clero, aos padres presentes, encardinados na nossa arquidiocese. Quando o padre pertence a uma outra diocese e pede para ficar em Salvador, porque já tem uma experiência aqui, então tem que encontrar chamado um bispo benevolente, aquele que aceita, e ser autorizado pelo bispo que ordenou, que é a diocese de origem dele. Então, aqui o padre Eliomar, que estava há muito tempo aqui, trabalhando aqui, então foi pedido e o bispo nosso aceitou a incardinação. Isso só pode ser mediante aceitação do Conselho Presbiteral. Quanto à vida religiosa consagrada, masculina e feminina, institutos seculares e a vida da comunidade em geral. Por exemplo, a criação de uma nova paróquia envolve uma comunidade, né, maior. Então, isso tudo passa por esse processo de pedido, análise, decisão, consequentemente, documentação. Os decretos estão previstos no Código de Direito Canônico, onde há um guia com orientações e modelos para a construção daqueles documentos. Tem que ter um código que fundamente ele. Então, por isso que aqui todo esse decreto aqui tem um número de um código que fundamenta, entendeu? Todo. Geralmente tem isso. E aqui são instrumentos de trabalho, modelos, está vendo? A luz do Código Canônico. Então, estudiosos que já fazem modelos de decretos e tudo. Às vezes são complicados, mas a gente vai aqui, para todos os assuntos, tem, digamos, o guia orientando e o modelo do decreto. Que interessante. Qual é o funcionamento, né, de modo geral, como é que é o funcionamento da Chancelaria? Então, nós temos um expediente normal, né? Aqui estamos, em alguns momentos, ligado ao expediente da Cúria Metropolitana, e aí, para favorecer a execução desse trabalho, tanto na preparação dos documentos quanto na entrega. Então, aqui as pessoas se dirigem, os padres, a comunidade, para que receberem aquilo que solicitado antes. E aí
Nós temos aqui atualmente 3 dias na semana, que é o suficiente para a gente dar conta. E o processo de arquivo no dia a dia. Todas as orientações que resultam do trabalho do arcebispo no dia a dia devem ser concretizadas pela chancelaria. Por isso, nos documentos, há orientações específicas para a execução de cada ato. Atrás de um decreto existe um histórico de uma pessoa, de uma comunidade, de uma congregação religiosa. Então, isso é importante. Então, é uma história que vai se construindo. Em outro sentido, ou em outro aspecto também, a história que vai sendo construída através de novidades, a criação de uma paróquia, de uma diocese. Recentemente, a diocese de Camaçari, que foi criada desmembrada de Salvador. Então, todo esse histórico está guardado, todo esse histórico foi construído e nasce uma nova realidade. Então, daqui a 50 anos, Camaçari vai fazer jubileu, está aqui, a origem está aqui, guardada, se quiser algum instrumento para favorecer aquele momento. Como a nossa, tudo está guardado. Nós somos a primeira diocese do Brasil. Todo esse processo está guardado no nosso arquivo antigo. Então, isso é importante. Então, a chancelaria tem esse papel de guardar e escrever, registrar a história. O Chão e Paz fica por aqui, mas você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal www.arquidiocesesalvador.org.br você pode rever outras edições do programa e também ficar por dentro do que acontece na nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.